Primeira carta de João, verso 5 em diante, capítulo 1 diz: Então esta mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há treva nele alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com eles e andamos com trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu queria orar mais uma vez. Santo Deus, Paizinho amado, obrigado, Pai, porque nós temos um advogado que nos cuida, um advogado que intercede por nós, que somos pecadores, Pai, como a tua oração diz no Pai Nosso. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor nos providenciou o seu Filho, o Cordeiro Imaculado, para nos lavar de todo pecado, para nos lavar daquilo que nós, por nossa natureza pecaminosa, cometemos contra a tua santidade, Pai, e nos proporcionou o perdão pelos pecados, Pai. Deus, abre o meu coração para que eu possa entender as tuas escrituras. Abra o coração dos meus irmãos para que eles possam também compreender junto comigo. E que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, chama-nos a nós ao arrependimento, esse que o Senhor nos proporciona pelo sangue do teu Filho, e o Senhor nos dá livremente e merecidamente. Amém, Pai. Aleluia. Amados, a carta de João, como eu disse no domingo passado, eu tenho que fazer um pano de fundo histórico, porque nem todos estavam. Ela é uma carta central. É uma carta que é chamada para carta para todas as igrejas. Ela não foi direcionada a uma igreja específica, embora ela chegou na primeira igreja, que muitos historiadores acreditam que seja a igreja de Éfeso. É uma carta central. Ela não é igual à carta dos Efésios, que foi escrita para os irmãos de Éfeso. Não, ela foi escrita para geral, para todas as igrejas. O que nos dá autoridade para entender que pela história, ela é uma carta que serve para nós em nossos dias. E a igreja primitiva, na época que essa carta foi escrita, sofria um profundo ataque de heresias. E a heresia que mais atacava a igreja era a heresia do gnosticismo. Heresia que muitas vezes o pastor Fábio já falou a respeito dela aqui, e geralmente a gente tem que estar relembrando, porque hoje nós vemos os gnósticos camuflados dentro das igrejas, infiltrados. Em alguns lugares que tenho ido, em algumas igrejas que tenho passado, é chocante as perguntas que os jovens nos fazem. É chocante. E quando você olha para a história, você olha para o que o texto bíblico diz, o contexto histórico, é basicamente a mesma coisa que acontecia aqui na época que foi escrito. Ou seja, a palavra de Deus continua viva e eficaz para os nossos dias, embora muitos tenham dito que ela já é ultrapassada, que só serve os 4 evangelhos, que os escritos dos apóstolos não servem. Tem gente que diz a respeito disso. Embora muitos dizem, não, essa palavra continua viva e eficaz, deve ser lida e aplicada em nossos dias, todavia. E a igreja primitiva sofria a respeito disso. E os gnósticos acreditavam que poderiam ser salvos pelo próprio conhecimento. A palavra gnóstico, gnox, significa conhecimento. Eles acreditavam que eles poderiam ser salvos pelo próprio conhecimento, e não pela graça do Senhor Jesus Cristo imerecida na cruz. Eles acreditavam que o saber muito o poderia salvar, o poderia dar uma vida digna. Eles acreditavam mais ou menos a mesma coisa que muitos dos historiadores e filósofos da nossa época, que usam a Bíblia como fonte de história, mas não como fonte de vida e autoridade na vida deles. Usam simplesmente por usar, por ler. Outro dia eu ouvi
um historiador muito famoso, muito inteligente, inteligentíssimo, falando que ele lê extensos capítulos da Bíblia todos os dias, estuda extensos capítulos da Bíblia todos os dias, mas é ateu. E os gnósticos acreditavam que o conhecimento ia salvar eles. O conhecimento preenchia o vazio que existia neles, o vazio que somente Cristo poderia preencher. E além disso, eles possuíam conhecimento adicional, era isso que eles acreditavam, que o conhecimento que eles tinham a respeito do Evangelho era adicional, e que era superior ao ensino dos apóstolos. E é por isso que nós vamos ver os apóstolos escrevendo que a igreja é fundada pelo fundamento dos profetas e dos apóstolos, da palavra de Deus, da graça salvadora de Cristo. Eles são responsáveis por muitas heresias introduzidas até hoje à igreja. Uma delas é que tem pessoas que acreditam até hoje é que Cristo, sendo Deus, não poderia vir em carne e osso. Eles diziam que toda a matéria é má. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei semana passada. Eles falavam que o meu corpo é mau, e realmente é, porque é um corpo pecador. Mas eles falavam que isso aqui também é mau. Eles falavam que tudo isso aqui era mau, que o seu corpo era mau, que toda a matéria física que você pudesse tocar, que você pudesse abraçar, era mau. Então, para eles, Cristo não poderia ter vindo em carne e osso, porque Cristo, então, seria mau. Então, eles alegavam e diziam que Cristo era só Espírito. E eles chegavam a dizer que onde Cristo passava, vamos supor, ele estivesse andando na praia, ou então lá no dia do Projeto Pescador, lá no barranco, quando você for lançar o molinete, na hora que você for passar por aquele brejo, né, tem a lama, e aí vai ficar suas pegadas por ali, não vai? Vai afundar o pé. Eles diziam que se Cristo passasse por aquele brejo, onde está a lama, as pegadas de Cristo não iriam estar ali. Ou seja, eles negavam que Cristo veio em corpo. Eles negavam que Cristo veio como ser humano. Eles negavam que nós poderíamos abraçar Cristo. Tudo isso com o intuito de deixar o evangelho fraco e ralo, como muitos têm feito hoje. E deles surgiram aquilo que eu também falei na semana passada, alguns que eram os nicolaítas, discípulos de Nicolau. Os nicolaítas diziam, e eles são citados pelo apóstolo João em Atos 2, o texto que lemos hoje, nos primeiros versículos, no qual Cristo fala que odeia os nicolaítas. O próprio Cristo fala isso, eu odeio os nicolaítas, porque os nicolaítas tinham a mensagem também que Cristo não tinha, a mesma mensagem que os gnósticos tinham, mas além, eles iam um pouquinho além. Eles falavam que Cristo não se importava com a matéria. O que é isso? Eu posso fazer do meu corpo aquilo que eu quiser. E eu vejo essa pregação na nossa sociedade nos dias de hoje. Muitas falando do meu corpo, as minhas regras. Eu faço do meu corpo o que eu quero. Não é Cristo que manda no meu corpo. E eles falavam isso para colocar desculpa no pecado, na imoralidade que eles cometiam. Nas imoralidades que eles cometiam, eles utilizavam essa desculpa. E aí a igreja, com um pano de fundo histórico, os apóstolos tinham que lutar contra eles, porque eles estavam matando a igreja de Cristo. E note que no versículo 5, o apóstolo João começa dizendo o seguinte: então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. O apóstolo João vem querer dizer e afirmar, desde o versículo 1 até aqui, durante a carta, que ele viu e ele ouviu e ele tocou em Cristo, para derrubar essa tese que os gnósticos pregavam, que Cristo não tinha vindo em carne e osso, somente em espírito. E ele falava, nós vimos e ouvimos, nós dele vimos e ouvimos essa mensagem, que Deus é luz. Qual mensagem é essa? Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Era isso que os apóstolos ensinavam. Aí eu te pergunto, eu e você, temos caminhado na luz ou nas trevas? Uma pergunta de autoavaliação. Nós temos caminhado na luz ou nas trevas? Guarde bem essa pergunta, porque no final ela vai fazer sentido.
O objetivo do apóstolo João era instruir e a dizer a respeito da comunhão com Cristo. Ele disse isso no versículo 3. Ele diz o seguinte: para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai. É isso que ele diz no verso 3. Ele resume o ponto que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Deus é santo, puro, imaculado. Ele não tem nenhuma relação com trevas. E que trevas são essas que ele está querendo dizer? O pecado oculto. O pecado que nós escondemos. O pecado que não confessamos. E que ele está querendo dizer que se a pessoa é crente, verdadeiramente convertida, salva pela graça regeneradora de Cristo, aquela graça que nos chamou, que nos mudou, que tirou a nossa vida do pecado, ela não consegue ocultar pecados, porque Deus é luz. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo, e glória a Deus por isso, e merecido, nós temos, glória a Deus por isso, todos nós temos, amém. Nós não podemos ocultar os nossos pecados. A graça de Deus, aquela graça salvadora, aquela graça que nos dá alegria, aquela graça que nos possibilita ser em comunhão, viver com o povo, é isso que o texto diz. Não nos deixa ocultar pecados. Deus é santo. Deus e pecado são duas coisas que não combinam, igual óleo e água. Igual óleo e água. Quem já tentou colocar óleo dentro de um copo d'água? Nunca misturou. E não mistura. Porque não se mistura. No versículo 6, note comigo, ele diz: se nós dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A fim de ter comunhão com Deus e andar na luz, o cristão não pode, eu não posso esconder nenhum pecado. Não posso esconder o pecado de Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. Os olhos dele estão sobre o justo, diz o Salmo. E é isso que o versículo 6 nos diz. Não sou eu quem digo, quem diz é o versículo 6. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós não estamos praticando a verdade se eu fizer isso. Por isso, quem anda em trevas, escondendo pecados, não está em comunhão com Deus. A comunhão que nos é dada para o sangue irrepreensível de Cristo. Esse verso, o verso 7, nos ensina que somente quem anda em comunhão com Deus é quem está na luz. Se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque o sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, nos limpa de todo pecado. Nós não conseguimos limpar os nossos pecados. Nós não temos essa capacidade. Quando nós tentamos, fazemos como Adão e Eva. Cobrimos as nossas vergonhas com folhas, mas Ele vai lá e sacrifica um animal e cobre a nossa vergonha, demonstrando que somente com um sangue inocente pode nos curar. E Ele vem até nós e faz isso. Olha que tamanho amor. Olha que tamanho amor. É um amor que não tem como inagualar. É um amor que não tem como se medir. O sangue de um inocente derramado para a nossa salvação. Mas quando entendemos isso, nós andamos na luz. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica. Aqueles que andam na luz mantêm comunhão com os irmãos em Cristo. E esse versículo, ele bate muita coisa. O objetivo do apóstolo João escrever isso é a respeito de de confessar pecados entre nós mesmos. É lógico que nós não trabalhamos, nos saímos expondo todos os nossos pecados à luz para todo mundo, para quem não tem maturidade para ouvir. Mas a pergunta que eu faço: para quem que nós temos confessado nossos pecados? Quem tem te ouvido? Quem tem te aconselhado? Quem tem te acompanhado? E eu falo um pouquinho do que eu tenho trabalhado com aconselhamento. E é muito difícil você trabalhar com aconselhamento se você não for aconselhado. Não consegue, não fica. Particularmente, eu tenho 3 pessoas para me ouvir. Todas elas têm acesso à minha vida, a ligar e perguntar: Felipe, como é que está?
Como é que você está? Você tomou vergonha na cara a respeito disso? Você parou de fazer isso? Você parou daquilo? 3 pessoas. E isso eu não fiz por conta própria, mas a graça de Deus me impeliu a fazer isso. A entender que eu precisava de pessoas me ajudando, pessoas me aconselhando. E é por isso que o apóstolo Paulo também, em outro escrito, diz lá em Colossenses: aconselhai-vos uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros. E o apóstolo João, ele é muito enfático quando ele diz: temos comunhão um com os outros. Quem anda na luz tem comunhão com os irmãos. Tem perdão, tem graça. Aquele mesmo perdão que nos regenera. É o que nós estendemos ao irmão. E nós podemos chegar, e eu fico feliz, porque nessa igreja eu tive e tenho muitas pessoas que eu posso ligar e falar: meu irmão, eu estou com essa dificuldade. Muitas vezes, uma vez, nunca me esqueço, eu chorando ali no final, o irmão Marcos vem e me abraça, e me ouve, e diz: tudo bem, talvez eu não seja um bom pai, mas hoje eu quero ser o seu pai. Esse é o corpo de Cristo, que Cristo nos coloca para viver. Olha que graça tremenda. Olha que vida tremenda que Cristo nos dá em viver uma vida em união, em viver a igreja. E se nós temos comunhão, se nós confessamos nossos pecados e andamos na luz, então o sangue de Cristo nos purifica. É o único que tem o poder permanente, terá efeito em nossas vidas. É um sangue que nos regenera. É um sangue que nos tira do pecado. Porque Ele é aquele cordeiro que era lá no Antigo Testamento, aquele animal que era derramado sangue, simbolizava a respeito dele, para tirar o pecado do povo de Israel. E Ele é o cordeiro que tira o nosso pecado. E eu posso dizer, como João Batista disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o meu e o seu pecado, nos permite, nos chama a andar na luz. Eu te pergunto, nós estamos andando na luz? Em comunhão, em oração, em confessar pecados uns aos outros. Eu vou dizer novamente, não é sair espalhando para todo mundo, mas a igreja, nós temos pessoas maduras em todo lugar para ouvir, para nos ajudar, para nos aconselhar, para que nós cheguemos bem até o céu. Nós vamos chegar pela graça de Deus. Eu fico muito feliz que nós vamos chegar. Mas, como que nós vamos chegar? Como que vamos chegar até o final da caminhada? E é para isso que a igreja de Cristo está aqui, para nos ajudar, para que um possa ajudar o outro. Não olhar e falar bem assim: por que você está me julgando? Não, todos nós pecamos. E Paulo vem dizer em Romanos: porque todos pecaram e destituídos, sem o direito, estavam da graça de Deus. Mas pelo sangue de Cristo, Ele nos deu o direito de ser chamado seu filho. Porém, esse sangue nos limpa continuadamente, todos os dias. E por quê? Porque todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados. Todos os dias nós precisamos nos dobrar diante desse amor grandioso, um amor poderoso, um amor que nos ama e nos regenera. Todos os dias. E a pergunta é: com quem nós temos tido esse tipo de comunhão? Com quem você tem compartilhado a comunhão de confessar os pecados? O orgulho tem tomado conta? E é por isso que ele vem no verso 8 dizendo: se dissermos que não temos pecado. Dizer da boca para fora: eu sou pecador, é fácil, eu quero viver isso. Eu sou pecador e preciso de ajuda. Viver isso. Preciso da ajuda dos meus irmãos, preciso que Deus utilize a palavra dele através da vida dos meus irmãos, para que possa me regenerar, para que Ele possa me ajudar, para que eu ser trabalhado todos os dias e me libertar de tais pecados. É para isso que serve, é isso que o Tiago 5,16 nos diz. Tiago 5,16: confessai-vos os pecados uns aos outros, para que haja cura. 5,16, livro de Tiago. É isso que a Bíblia nos convida nesses textos.
E para quem nós temos feito isso? Para os pastores? Para um amigo? Para um irmão que tem maturidade para ouvir? Isso é viver a igreja. E o verso 8 novamente nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aquele que não reconhece que é pecador e que precisa de ajuda, precisa realmente rever a verdade que está nele. Realmente rever. Se não anda precisando de ajuda mesmo. E o verso 9 diz, olha só, e esse é um verso que nós temos que terminar de ler e falar amém, pela graça que tem aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, se nós falarmos: Deus, estou aqui, careço da Tua graça, careço de Você, estou precisando de Você. O problema é que principalmente no Brasil, e eu vejo que no Paraguai é um pouco diferente, aqui do nosso vizinho, eu estive lá no começo do ano, o evangelho é um pouco diferente, não em questão assim da palavra, mas a maneira pregada. Nós temos o entendimento que Deus está lá carente, tadinho, está precisando de nós. Não, irmão, é o contrário, é o contrário, é eu que preciso dele, eu estou precisando dele, é o contrário, ele não está lá carente não. Se eu não confessar, se eu não for purificado, ele vai continuar sendo Deus, santo, imaculado, poderoso, coordenando o universo, conhecendo as estrelas pelo nome. Mas esse Deus tão grande que conhece as estrelas pelo nome, também te conhece pelo nome. Também sabe quem é você, te regenerou, te cuidou, para que você ande na luz, assim como Ele andou. E olha que vida, isso deve nos encher o coração de fervor. Tal graça, tal amor tão grande. Se confessarmos, Ele é fiel e justo. E Provérbios 28:13 nos diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa a deixa e alcançará misericórdia. E é muito legal que a palavra misericórdia no hebraico significa hashed, que tem o significado de pacto de amor. Nós temos um pacto de amor, um pacto que Deus nos dá, é um contrato, e Deus não muda. Nós falhamos, Deus não falha. O contrato, o pacto de amor que Deus tem conosco não muda, irmãos. Continua e permanece todos os dias, até a consumação dos séculos. E aquele que confessa, Deus é fiel e justo, purifica, perdoa, pelo sangue de Cristo e sua graça, nos limpa de toda injustiça. Recebemos o perdão paternal de Deus. Diferente do perdão judicial que recebemos no dia da nossa conversão. No dia da nossa conversão nós recebemos um perdão judicial de Deus, aquele perdão que era contra a ira de Deus por nós sermos pecadores, como éramos filhos da ira. E no dia que nós confessamos Jesus como Salvador da nossa vida, confessamos os nossos pecados, recebemos esse perdão, e ele é uma vez só que recebemos. Porém, o perdão paternal de Deus o recebemos diariamente, porque diariamente continuamos a pecar, e infelizmente estamos nesse corpo corrupto. Mas o perdão paternal de Deus ainda está lá todos os dias. Para nós, mesmo assim, mesmo não tendo mais a sentença para o inferno, porque nos foi dada, nós somos isentados dessa sentença. No dia da nossa conversão, o perdão paternal de Deus ainda está lá. Ele continua nos perdoando todos os dias. Todos os dias, até o dia que Ele voltar. E eu tenho que entrar em concordância com o pregador Paul Washer, um americano. Ele diz o seguinte: todos os dias eu tenho dado incontáveis motivos para Deus deixar de me amar. Mas sabe qual é a boa notícia? Nenhuma delas tem feito Ele deixar de me amar. Nenhuma delas. Ele continua perdoando, continua purificando.
pelo sangue do Filho dele. E de novo no verso 10, ele praticamente repete o verso 8, olha comigo. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se eu e você dissermos que nós não pecamos, a palavra de Deus não está em nós. Nós pecamos, e o pecado na vida, e eu tenho que explicar esse versículo, porque o pecado na vida do crente é um acidente. O que é uma rotina? Eu acordo de manhã, cedo, para variar, naquele frio de São Paulo, escovo meus dentes, pego minha mochila, meu computador, vou para a base, eu moro na rua da base, e entro ali, e vejo os meninos que eu discipulo, entro na sala de aula, estou ali, cuidando para nenhum professor falar nenhuma coisa desvinculada da Bíblia, eu tenho que estar lá como monitor de sala, todos os dias, 3 horas, vendo a aula 357 vezes, já vi outras vezes, estou ali. Isso é rotina. O pecado é um acidente na nossa vida. E é por isso que nós nos confessamos. Nós não acordamos de manhã falando, nossa, acordei com a vontade de pecar. Nenhum crente salvo, convertido em Cristo, acorda com esse desejo. Acordei com a vontade de pecar hoje. Não estou fazendo nada, eu vou pecar. Não conseguimos. Mas é um acidente, é inevitável. Nós não planejamos, mas é acidente. Porém, como a própria palavra diz, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo. E o verso 1 do capítulo 2 diz, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. O que ele está querendo dizer? Para que a gente não caia no pecado de ocultar os nossos pecados, de negar a nossa natureza, de sermos orgulhosos o bastante, de dizer bem assim, eu não preciso confessar meus pecados, eu já estou forte o suficiente, já estou bom o suficiente, estou com 30 anos aí na caminhada com Cristo. Não, mas Ele nos escreve isso, Ele nos dá a entender a respeito disso, para que nós não venhamos a pecar. Mas, se algum homem pecar, e aqui ele está falando homem e mulher, tá, mulheres? Homem e mulher, todos nós, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Somos justificados pela justiça de Cristo, ela que nos purifica, ela que nos cuida, ela que nos regenera, é pelo justo, aquele que foi levado pelo caminho da cruz, açoitado, apanhou, depois morreu, de uma maneira com uma coroa de espinho, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e nos deu a vida, voltou à vida, apresentou as mãos, os apóstolos viram, e nós cremos pela fé, e por isso vamos ser salvos no grande dia, livres do juízo de Deus, livres daquela condenação, pelo sangue de Cristo em nossas vidas. É isso. O nosso advogado, fiel, justo, que toda vez que a gente clama a Ele, Ele olha e fala, Pai, perdoa-lhe. Está lá à direita do Pai, falando, Pai, são nossos filhos, são nossos. Perdoa-lhe. E Deus, por um sacrifício que Ele fez na cruz, olha e diz, tá bom. Porque nós não podemos nos justificar, e por isso que Ele é o justo. Nós não somos justos. Temos que entender isso. Ninguém é justo. Você pode dizer, tudo bem, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu pago as minhas contas. Você não é justo. Você quebra um dos 10 mandamentos todos os dias, pelo menos. Eu faço isso todos os dias, pelo menos. Mas pela graça de Cristo, eu sou perdoado e livre daquele juízo. Livre. E Ele é a propiciação dos nossos pecados. Assim diz o verso 2. E não pelos nossos apenas, mas pelo de todo mundo. A graça de Cristo, o Evangelho, regenera qualquer homem. Regenera nossas vidas. Regenera todos. Talvez você hoje olhe e fale, não tem jeito para mim.
Durante muitas vezes na caminhada, como eu disse no começo, tem sido dias difíceis. Durante muitas vezes, eu falei, será que Deus está olhando para mim? E eu não sou de fazer apelo, não sou de ficar fazendo joguinho emocional. Mas hoje, literalmente, eu entendi o seguinte. De perguntar aos irmãos, temos confessado nossos pecados? A nossa vida, quem tem nos discipulado, quem tem nos acompanhado, quem tem nos ajudado, quem é que tem tido aquela palavra de encorajamento para nos dizer, ei, não, continua. Quem tem nos confrontado nossos pecados? E a pergunta mais forte, nós temos confessado nossos pecados diante de Deus ou nós estamos só pedindo? E esquecemos de pedir o mais importante, o perdão paternal.